Paz do Senhor, que essa palavra venha falar com você neste momento. Livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. E Samuel disse: Tem o Senhor, porventura, tanto contentamento em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça às suas palavras do Senhor. Certamente o obedecer é melhor do que os sacrifícios, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Em meio a um tempo onde o povo de Deus, os israelitas, passavam por dificuldades e eram perseguidos pelos seus inimigos e todas as outras nações, Deus levanta um rei chamado Saul e ele lhe dá uma ordenança para combater uma nação, um povo, o povo dos amalequitas. E ele diz para que não deixasse sobrar nada daquele povo, nem animais, nem homens, nem mulheres, nem o próprio rei. No entanto, Saul desobedeceu a sua palavra. Ele deixou todos as ovelhas, carneiros, bois, gordos e bonitos e deixou o rei viver. Por causa da sua desobediência, Deus o destituiu do reinado, fazendo com que ele viesse eleger outro rei melhor, um rei segundo o seu coração. Porque o Senhor não se agrada em sacrifícios. Porque Saul, deixando o rei, as ovelhas e os bois, achou que sacrificando eles seria melhor. O fato de você achar algo vai totalmente contra a palavra de Deus. Vivemos em um tempo, hoje em dia, onde as pessoas vivem dando as suas opiniões, onde as pessoas desobedecem a palavra de Deus e elas criam a sua própria teologia, a sua própria opinião sobre a palavra de Deus, ao invés de obedecer a sua palavra. E isso traz para si a desobediência. A palavra de Deus não muda. Pecado ainda é pecado. Assim como naquela época, assim como hoje, o pecado ainda é pecado. E a desobediência à palavra de Deus, ela é o princípio da tolice e é o princípio da queda. A desobediência precede a queda. Assim como o princípio da sabedoria é a obediência, ao qual está escrito em Provérbios no capítulo 1, o princípio da queda é a desobediência. Lembre-se de Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, e quando o homem e a mulher desobedecem a palavra de Deus, e eles caem por causa disso e são expulsos do jardim do Éden. A vida é muito simples se você vive a palavra de Deus. Basta obedecer. Jesus simplificou tudo isso na cruz do Calvário, quando ele sacrificou a sua vida por nós. Tudo que nós temos que fazer hoje é negar o nosso eu, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, amando o seu próximo como a ti mesmo, como Jesus nos amou, e amando a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Ele resumiu tudo em apenas 2 mandamentos. Tudo se resume a isto, e tudo se resume ao amor. E sendo Deus amor, o amor dele quer que você obedeça, porque a desobediência é o que precede a sua queda. Assim como precedeu a queda de todos aqueles que estavam na Bíblia, que desobedeceram a palavra de Deus, que desobedeceram os seus mandamentos, que trazem para nós sabedoria para viver. O sábio não é aquele que, caindo dentro do buraco, busca maneiras de sair. Não, o sábio é aquele que, olhando para o erro dos outros, evita agir da mesma maneira. E isso é obediência a Deus. Isto é obedecer a palavra de Deus. Porque o princípio da sabedoria é a obediência. Eu quero orar por você neste momento. Pai, querido santo e amado, eu peço que o Senhor venha estar trazendo entendimento para as pessoas que têm ouvido
este devocional. Que o Senhor mostre para eles que é muito mais importante obedecer a tua palavra do que sacrificar. Porque não adianta nada eu orar horas e horas e eu dobrar os meus joelhos e eu jejuar e eu buscar de todas as maneiras a tua face em montes e eu buscar a tua presença se eu não obedecer a tua palavra, se eu não amar o meu próximo. Se eu não parar de murmurar, se eu não parar de colocar palavras vis em minha boca, se eu não parar de andar segundo o mundo, mas andar segundo o Senhor, segundo a tua vontade. Que o Senhor coloque em nós um coração segundo ao teu. Que o Senhor venha fazer de nós, assim como fez em Daniel, um homem de excelência cujo espírito era reto e irrepreensível. Que não venhamos ser uma geração como a geração de Saul, que desobedecia ao Senhor buscando as gorduras e os prazeres do mundo, mas que nós viemos obedecer a tua palavra perante todo o mal que está no mundo. Deus, eu te louvo e te agradeço em nome do teu Filho Jesus, o nosso Senhor. Que toda honra e toda glória seja dada a ti, para todo sempre. Amém.